bem-vindos a mais um episódio do melhor podcast da internet, o Preto e Azul. O meu nome é Felipe, eu sou psicólogo e hoje nós vamos falar de um dos animes, de um dos desenhos japoneses mais polêmicos da história. Caso você não conheça, chama-se Sakura Card Captor. Ele é um anime original dos anos 90, do final dos anos 90, que fez um sucesso estrondoso aqui no Brasil, porque ele vem junto daquela leva Pokémon, Digimon, Dragon Ball, que fizeram muito sucesso na época em que a gente ainda assistia desenhos na TV aberta, né? Porque ele foi um desenho que foi transmitido na TV aberta brasileiro, que fez com que ele ganhasse toda a popularidade que ganhou e fosse marcante na vida de muitas pessoas, inclusive na minha, que estou aqui fazendo esse episódio especial hoje. E Sakura Card Captor, sem dúvidas nenhuma, é um dos, embora seja assim, coberto de polêmicas, né, principalmente nos Estados Unidos, mas é um dos melhores animes já feitos, né, que para mim supera até mesmo Dragon Ball em termos de história, em termos de narrativa, em termos também de polêmica, porque Dragon Ball não é tão polêmico assim, mas Sakura ele é um dos mais polêmicos, sem dúvidas nenhuma. Então fica por aí e vem saber tudo do porquê que ele é um anime polêmico e porquê que ele foi proibido principalmente nos Estados Unidos. E assim, é muito importante dizer também que Sakura Card Captor, embora ele esteja envolvido em muitas polêmicas, todas essas polêmicas, na verdade, não são assim, existem obviamente questões muito polêmicas que eu ainda vou falar aqui, né? Mas existem outras que não são questões polêmicas, são apenas assim os Estados Unidos sendo puritanos ou falsos puritanos, né? Aquelas pessoas que dizem, oh meu Deus, isso aqui é pecado, isso aqui não pode, isso aqui é errado, mas quando você vai ver mais aprofundadamente, os Estados Unidos fez coisa muito pior, na mesma época produziu coisas muito piores e que nós consumimos porque eles disseram que estava ok, mas quando é um produto de outra nacionalidade, um produto asiático, aí vem a polêmica do isso aqui não pode, isso aqui é pecado, isso aqui é errado, o que é uma coisa muito comum e na verdade também a gente vê uma relação direta com inveja, né, minha gente? Porque independente do que você possa falar, independente dos seus gostos, não existe ninguém assim, nenhum povo que produza animações, desenhos de uma qualidade tão boa quanto os japoneses, quanto ali, as pessoas asiáticas, vamos dizer assim, nos países asiáticos. Eu falo mais de japoneses porque são os animes que nós mais consumimos aqui no Brasil e os animes que ficaram mais famosos nesse período de tempo são os animes japoneses e Sakura Card Captor é um anime japonês. Então, assim, embora tenha muitas polêmicas e obviamente que existe aí um grande traço de inveja dos Estados Unidos, Sakura ainda continua sendo um produto muito bom, um produto infantil muito bom. E aí temos que reconhecer que tudo o que acontece, assim, não tudo o que acontece, mas grande parte dos produtos que chegam no Brasil, eles chegam até nós e chegaram durante muitos anos através dos Estados Unidos. Então eram coisas assim que quando tinha a validação dos Estados Unidos, a gente consumia de forma mais fácil. Por isso que todas as polêmicas associadas, elas foram associadas aos Estados Unidos, a forma como eles classificaram esse desenho animado, né? Aí a gente tende a consumir, mas a gente não teve essa mesma visão, né? Sakura Card Captor no Brasil, vamos dizer assim que ela é ilibado, ela não tem nada contra, nunca ouvi ninguém falar nada contra. Obviamente que existem aquelas questões de como é um anime protagonizado por uma menina, onde a menina tem mais destaque, por ser um anime assim considerado mais feminino, embora ele não seja um anime feminino, né? Pelo menos não do que as pessoas entendam como feminino, mas como tem traços femininos muito característicos, porque em todos os episódios ela tá com um vestido diferente e ela é bem menininha mesmo, porque a gente tem ali, vamos dizer, que Sakura tenha por volta de 12 anos, 12, 13 anos no anime. Então isso afastou algumas pessoas, mas muito poucas pessoas, né? Eu estava escutando um podcast há um tempo em que tinha um cara lá, heterossexual, falando sobre Sakura, e a época, como eu disse, ele é um anime do final dos anos 90, ali por volta de 1998, foi quando estreou o anime aqui em todo mundo, na verdade, quando ele ficou mais popular. E nessa época, né, em 1998, que foi quando a gente foi introduzido a esse anime e ficou apaixonado,
que foi um anime, foi e continua sendo um dos animes mais populares aqui no Brasil de todos os tempos. Era uma época em que ele passava na TV aberta e a gente assistia o que estava passando. Então você não tinha o direito de escolha, não era como hoje, que a gente tem o YouTube, tem os streams, tem a Netflix da vida, em que a gente escolhe o que assiste na hora que assiste, do tempo que a gente passa assistindo. Naquela época, assim, você iria assistir o que estivesse passando. Então estava passando Sakura, você assistia Sakura, mesmo que você não gostasse, porque ou você assistia o que estava sendo exibido, ou você ficava sem assistir nada. E outra coisa bastante interessante relacionada a essa censura que acontece dos Estados Unidos com os animes, para a gente ver como é assim uma coisa 100% com traços de inveja, eu enquanto psicólogo eu tenho certeza disso, né, que são características de inveja, é que, por exemplo, One Piece, que é sem dúvida nenhuma o anime mais popular de todos os tempos, não é à toa que já está indo quase para 2.000 episódios, porque existe até hoje, né, e é consumido até hoje, tem uma força gigantesca até hoje. Ali também no finalzinho dos anos 90, quando ele começa a chegar nos Estados Unidos, os Estados Unidos, as pessoas lá, né, que fazem esse tipo de censura, censuraram o sorriso do Luffy. Eles acharam que o sorriso de um personagem, de um desenho, era inadequado. Aí, minha gente, como é que você classifica o sorriso de um desenho como sendo inadequado? Né? Isso aí é pura inveja. E aí o que é mais interessante, o que fica mais explícito, que é uma coisa puramente de inveja, é que se você vê os tipos de desenho originais dos Estados Unidos, produzidos nos Estados Unidos, que eram veiculados aqui, que a gente consumia no Brasil e não só no mundo inteiro, eles eram animes cheios de violência, animes até mesmo com características até mesmo sexuais, que eram assim completamente inapropriados para pessoas, para crianças, mas eles acharam de bom tom censurar o sorriso de um desenho, um sorriso, não tem lógica nenhuma. Né? Então, assim, quando é eles que fazem, tá tudo bem, está adequado, tá tudo dentro dos padrões, mas quando é um produto que vem de fora, vamos censurar um sorriso. E obviamente que isso aí vai para uma peneira que ela vai para todos os outros animes, todos os outros produtos, e obviamente uma peneira que não funciona, porque embora os Estados Unidos tivesse muita força, né, na época, mas ela não tinha força suficiente, porque afinal de contas nós estamos falando do planeta Terra, né, muita gente para eles controlar. Mas agora, sem mais delongas, né, vamos entrar na parte de curiosidades relacionados a Sakura, né, ao desenho. E a primeira curiosidade que eu quero trazer aqui é relacionado ao design da Sakura. Né, a Sakura, o design dela, né, a forma dela, as características físicas da personagem, ela foi inspirada na sobrinha da artista, ou seja, na sobrinha da criadora da Sakura. E a artista responsável por criar Sakura, ela revelou no ano de 2004 que ela se inspirou na sobrinha dela, né, nas características da sobrinha dela, para criar a personagem. E aí a gente já vê que existe ali algo sentimental, o que é bastante interessante, né? Você sabia dessa informação? Muito provavelmente você não sabia. Como eu disse, a Sakura ela tem aquele tom infantil, e isso explica-se porque, como eu disse, a criadora, né, a pessoa que desenhava a Sakura nos mangás, porque ela é originalmente um mangá, um personagem de um mangá, ela se inspirou na sobrinha dela, e a sobrinha dela tinha apenas 2 anos de idade, quando ela pegou características dessa sobrinha e ela colocou na Sakura. Por isso que em muitos momentos a Sakura ela é extremamente infantilizada. Outra coisa também bastante interessante relacionada a Sakura é que ela é do signo de Áries. E isso acontece porque a Sakura, né, a personagem, é dito que o aniversário dela é no primeiro dia de abril. E existe um motivo para isso, porque no Japão, as aulas, geralmente no Japão, elas começam no primeiro dia de abril. E aí eles quiseram fazer essa brincadeira entre entre o período de nascimento dela e o período escolar, porque até porque a gente conhece, né, a Sakura sempre como interação dela com a escola, com o ambiente acadêmico, né? A primeira vez que a gente conhece ela está se preparando para ir para a escola, e aí tem essa coincidência em que o aniversário dela acontece exatamente no mesmo dia em que as aulas iniciam no Japão, né, as aulas das crianças, e por isso ela é do signo, né, de Áries, né, o signo dela é o signo de Áries. Outra coisa bastante interessante também é relacionado à roupa da Sakura. Sakura é um dos poucos animes em que a personagem ela muda de roupa quando ela entra em ação, e essa mudança acontece em todos os episódios do anime e também muito provavelmente do mangá para quem leu o mangá. Nessa época, assim, porque Sakura ela é contemporânea ali de Sailor Moon, que era outro anime muito famoso,
que é daqueles animes de meninas mágicas, meninas que têm poder. E o fato dela trocar de roupa sempre que ela tem que enfrentar uma carta nova foi uma das coisas que chamou muita atenção e continua chamando muita atenção até hoje, porque não era normal e até hoje não é comum que em animes assim que tenha criaturas mágicas e que tenha duelos, como tinha ali em Sakura, é que os personagens troquem de roupa muitas vezes. Na verdade, na grande maioria das vezes, os personagens não trocam de roupa, eles passam todos os episódios usando a mesma roupa para combate, o que é completamente diferente de Sakura, que fez com que, obviamente, muita gente se encantasse, assim como eu, né? E outra coisa muito interessante também é que, na grande maioria das vezes, quando a gente tem, assim, seja um homem ou uma mulher representado em um anime desses que tem aspectos mágicos e que tem algum tipo de luta envolvido, geralmente as roupas que esses personagens usam, elas são usadas como armas. Então, muitas vezes, por exemplo, como em Sailor Moon, os poderes da Sailor Moon e das suas amigas, elas estavam associados diretamente à sua roupa. No caso de Sakura, não. A roupa que ela usava era simplesmente uma roupa diferente, porque a roupa não era mágica. Era a amiga dela, a melhor amiga dela, na época, né? Que fazia as roupas para ela. Outra coisa bastante interessante também é que existe uma premiação, né? Lá nos países asiáticos, principalmente ali no Japão, em que premia os melhores animes. E a Sakura é a única personagem de anime que ganhou 2 vezes o título de melhor personagem feminino de anime. Ela ganhou pela primeira vez em 1999 e pela segunda vez no ano 2000. Então, de todos os animes que foram lançados até hoje, a personagem feminina que ganhou esse título 2 vezes, a única na verdade, continua sendo a Sakura Card Captor. Ou seja, ela continua sendo uma campeã invicta. Nenhum outro personagem tem isso. Tem esse título, na verdade, né? E o que é bastante interessante também. Outra coisa bastante interessante também é que é muito comum que cada país faça alterações em títulos e em nomes de personagens de desenhos, principalmente vindo dali do Oriente, do Japão e de outros locais, para fazer uma adaptação à realidade de cada lugar. E com Sakura não foi diferente. Nos Estados Unidos, a Sakura quase teve seu nome trocado para Nikki, né, por causa de por exigir, na verdade não foi nem exigências, mas questões mais deles mesmo. Eles acharam que Sakura não era um nome tão legal. Eles acabaram mudando o sobrenome, na verdade, da Sakura. No original, né, o nome da Sakura é Sakura Kinomoto. E lá nos Estados Unidos eles resolveram mudar durante algum tempo o sobrenome dela para Avalon. Já o nome Sakura, eles queriam mudar para o nome Nick, mas eles acabaram não mudando o nome da Sakura, né? Mas mudaram apenas o nome. Então, lá nos Estados Unidos, em alguns locais, pode ser que você escute que o nome dela é Sakura Avalon. E existe também um motivo para Sakura ser chamada de Sakura, porque no Japão Sakura é um nome que representa esperança e juventude. E o nome no Sakura é tão comum no Japão que nós automaticamente, quando escutamos, né, a palavra Sakura, nós remetemos, né, ao Japão imediatamente. Outra coisa, assim, que na verdade para mim é terrível, são algumas mudanças. Como eu disse, né, os Estados Unidos, eles adequam, entre muitas aspas, as coisas para eles, né, para a realidade deles, para aquilo que eles acreditam. E eles acharam que, embora o nome do anime fosse Sakura Card Captor, não seria de bom tom, não seria legal ter Sakura, que era uma menina infantilizada, que usava várias roupinhas, assim, vários vestidos diferentes como protagonista. E na época eles resolveram simplesmente diminuir a participação da personagem, editando cenas, alterando cenas do anime para que Sakura não tivesse tanto destaque e o destaque fosse para outro personagem da história, que seria um personagem masculino, porque assim eles acharam que seria melhor e também atrairia mais o público masculino, que é de uma imbecilidade sem tamanho, né, minha gente? Pelo amor de Deus. O nome do anime é Sakura Card Captor. Qual é a lógica de você colocar, na verdade, diminuir a participação da protagonista para beneficiar outro personagem? E aí entra uma outra questão. Se Sakura ela tá em 99% do anime, quando essas alterações eram feitas, como é que ficava? Porque Sakura é um anime pequeno, é um anime que tem ali 20 minutos. Se você contar assim mais friamente, você chega até, sei lá,
menos de 20 minutos, menos de 15 minutos, dependendo de como você veja esse anime. E aí se cortam essas cenas. Eu acho que lá nos Estados Unidos, na época, Sakura deveria ter o que? 9, 8 minutos de exibição, o que é assim horrível, né? Principalmente para as crianças da época, porque não tiveram a oportunidade de conhecer verdadeiramente assim o produto, né? Obviamente que com o tempo eu creio que pessoas mais engajadas acabaram indo atrás de saber o que acontecia e tal, mas é tão ridículo isso, né, minha gente? Ridículo porque achar que uma menina não pode ser protagonista de uma história, ainda mais de um desenho que é maravilhoso, e mais ridículo ainda de picotar uma série inteira para tentar beneficiar outro personagem que tenho certeza que isso nem aconteceu. Nem foi possível, na verdade. Outra coisa bastante interessante é que os criadores de Sabrina, eles foram assim tão engajados que eles deram até mesmo a Sabrina, minha gente, Sabrina, de onde é que eu tirei Sabrina? A Sakura, eles deram a Sakura um tipo sanguíneo, e o tipo sanguíneo da Sakura é o tipo A, então o sangue dela é do tipo A. Meu Deus, Sabrina, da onde é que eu tirei Sabrina, minha gente? Pelo amor de Deus, eu acho que eu tô pensando em Sabrina Aprendiz de Feiticeiro, que aliás o dos anos 90 é maravilhoso, e o reboot que teve há uns anos atrás, 3 4 anos atrás, da Netflix, só abrindo aqui um parêntese, a primeira temporada é bem boa, a partir da segunda temporada, meu Deus do céu, só pela misericórdia. E agora nós vamos entrar na parte realmente polêmica de Sakura Card Captor, que é o que você deve estar pensando, mas onde é que está a polêmica? Por que Sakura Card Captor foi proibido, principalmente o mangá foi proibido de ser vendido nos Estados Unidos e em vários países. E uma das coisas que fez com que tivesse essa proibição de venda tanto do mangá e de exibição do anime foi as cenas consideradas imorais na época, né, pelas pessoas que acharam isso, né? O anime ele foi considerado imoral e inapropriado, imoral mesmo, a palavra que foi utilizada na época para censurar o anime e principalmente o mangá foi que ele era imoral e inadequado. E isso aconteceu durante a dublagem para os Estados Unidos. Então, nos Estados Unidos, eles não fizeram apenas aquele picote para transformar um personagem masculino no protagonista de Sakura Card Captor, como também modificaram várias assim, modificaram o texto, modificaram a história, porque consideraram a história imoral. E isso aconteceu muito por causa também de algumas cenas de romance que foram extremamente inadequadas, né? A equipe de dublagem da Sakura Card Captor não mudou apenas a história no que diz respeito aos papéis de Sakura e de Sayaran, como é que pronuncia isso, minha gente? Mas é o personagem masculino que eles resolveram tornar como protagonista. Então, se soletra assim, Sayoran. Sayaran, meu Deus, eu esqueci como é que fala. Mas é ele, minha gente. Então eles tinham muito trabalho a fazer, além de tornar o anime mais atrativo para o público masculino. Como é que fala? Agora eu esqueci completamente como é que fala esse nome, né? Assim, como é que a gente fala esse nome pronunciado da maneira correta. Meu Deus do céu, que coisa. Mas é essa pessoa, quem assistiu sabe. Muito do conteúdo do anime foi considerado imoral ou socialmente incorreto para o público dos Estados Unidos na época. Na verdade, parte do conteúdo do mangá nem acabou entrando no anime na versão ocidental, na versão dos Estados Unidos, considerou aquilo que estava sendo retratado como imoral e acabou cortando várias das cenas que fazem parte do anime original. Talvez, muito provavelmente, você que é um fã mais assim assíduo, um fã mais engajado, foi atrás da versão original, porque como eu disse, o que é que a gente recebe dos Estados Unidos? A gente recebe a versão picotada dos Estados Unidos, né, para ser adaptada à versão brasileira. Então a gente tem ali uma versão, vamos dizer, semi-censurada, mas existe uma versão, né, que seria a versão original, que foi transmitida lá no Japão, em que esses textos, essas cenas que foram consideradas imorais e inapropriadas pelos Estados Unidos foram colocadas. Quando eles vieram, esse anime chegou nos Estados Unidos, essas cenas elas foram retiradas, né? E uma das coisas que mais chocou e que assim foi considerada imoralmente inapta, né, para, vamos dizer assim, para o Ocidente foi a relação entre o Terada e a Rikama, que é
um desses temas que é bastante polêmico até hoje. Né? A Rikama, ela é uma jovem, ou seja, ela é uma estudante, né? Uma aluna, ela é da classe da Sakura. E no mangá, ela tá noiva do professor, que é o Terada, né? O professor Terada e a Rikama, eles têm uma relação, que é uma relação que é tratada no anime e tratada também no mangá e que foi considerada muito inadequada. E aí entra uma questão, né? Obviamente, que é um anime dos anos 90, mas a questão é que, ou seja, embora seja uma relação, retratando uma relação entre um homem adulto, entre um professor e uma criança, que de fato é bastante inapropriado, mas alguém liberou isso, né? Então lá no Japão, eles liberaram primeiro o mangá que tinha esse tipo de conteúdo, depois fizeram o anime que tinha esse tipo de conteúdo, e para eles lá na época estava tudo bem, né? Esse tipo de relação, a gente não sabe o porquê, quais os critérios que são utilizados. Obviamente que isso cai em uma questão muito difícil de ser tratado, porque de fato a relação entre um professor e uma aluna que tem ali por volta de 13 anos é pedofilia, pelo menos no Brasil e muito provavelmente em vários outros países. É uma relação extremamente inapropriada, por isso que foi classificado como imoral nos Estados Unidos, né? Já que é um professor, né, com uma criança e coisa e tal. Por causa disso, todas as cenas românticas entre é, a aluna, né, e o professor, a Ricata e o Terada, eles foram retirados da versão ocidental do anime, da Sakura, mas que podem ser vistos aí na versão original, para quem tem domínio de japonês, ou até mesmo você pode encontrar, creio, até mesmo legendado aí, porque sempre tem aqueles fã-clubes que fazem as coisas, né, legendam os produtos originais e disponibilizam aí na internet. Mas é uma coisa assim a de se pensar, né? De fato é inadequado, mas é os anos 90, né, minha gente? Outra coisa que foi considerada imoral na época, relacionado a Sakura, tanto ao anime quanto ao mangá, foi a relação entre o Toya, que é o irmão da Sakura, o irmão mais velho da Sakura, e o Yukito, que obviamente para todas as pessoas que assistiram ou leram o mangá, entenderam desde sempre que eles dois eram um casal. Ali não tinha, não tem o que você falar. Quando eu era criança, que eu assistia ali Sakura Card Captor, eu já percebi que tinha ali que eles eram um casal. Tava explícito, tava óbvio, né? Que eles não eram só amigos, até pelo tipo de relação que eles tinham. E isso foi uma das coisas também que ali nos anos 90, no final dos anos 90, no início dos anos 2000, fez com que Sakura Card Captor, eu ia dizer Sabrina de novo, viu? Sakura Card Captor fosse proibida nos Estados Unidos, principalmente o mangá, e fosse proibida em vários outros países. Tem países que nem mesmo exibiram o anime por causa disso. E entramos em uma outra questão. Assim como o Toya e o Kito são claramente um casal, a relação entre a Sakura e a Tomoyo, que é a melhor amiga dela, que segue ela para todos os cantos, que é ela que faz as roupas da Sakura, obviamente é uma relação ali que fica implícito que a Tomoyo, na verdade não fica nem implícito, fica explícito, é claro que a Tomoyo tem um sentimento pela Sakura. É óbvio, né? Assim, que ali vai muito mais além da amizade, que ela ama a Sakura, e não é um amor assim de amigos, porque ela quer filmar a Sakura o tempo todo, ela sente falta da Sakura o tempo todo, ela quer ficar junto dela o tempo todo, e essa relação mesmo assim delas, ela sempre foi explorada tanto no anime quanto no mangá. No mangá ela é muito mais explorada e fica muito mais claro, fica muito mais óbvio que a Tomoyo é apaixonada mesmo pela Sakura, mas e isso também é explorado ali de maneira indireta no anime, mas a gente percebe, não precisa se esforçar muito. Outra coisa também bastante interessante relacionada ao anime é que no Japão o anime, a Sakura, ela foi dublada por uma criança, e o nome da menina que dublava a Sakura originalmente também era Sakura. Então elas duas têm essa coisa em comum, era uma criança dublando uma criança, e as duas tinham o nome de Sakura, o que é muito legal, né, minha gente? Imagina você ser convidado para dublar um personagem, esse personagem tem o mesmo nome que você, como deve ser assim extraordinário, e de fato é. Coisa também bastante interessante, que teria sido maravilhoso se tivesse chegado no Brasil, é que é muito comum que lá no Japão eles lançassem na época músicas cantadas pelos personagens do anime. Então no Japão foi lançado na época um CD, um álbum, né? Uma playlist, vamos dizer assim, na época, onde as personagens inclusive a própria Sakura, cantavam músicas originais. Então existe esse CD por aí.
E agora eu vou falar sobre a diferença do final do anime pro mangá. Agora falando obviamente da primeira versão do anime, porque existia uma segunda versão do anime que foi lançada há uns anos atrás, muitos anos depois, acho que quase 20 anos depois, ou mais de 20 anos depois do final. Então, o final do mangá. A versão mangá teve um final diferente, que assim, após a batalha final, ocorreu uma confissão de amor entre a Sakura e o Sayoran, sei lá o nome dele, minha gente, porque eu não lembro o nome dele de jeito nenhum, do menino. Então, a Sakura, ela se declara para o menino, né? Ela se declara para ele, dizendo que ama ele, mas eles não conseguem ficar juntos, porque ele tem que voltar para a China e ele passa 2 anos na China e eles têm assim uma relação amorosa à distância no mangá, no final do mangá. E ele volta depois de 2 anos e aí eles conseguem ficar juntos. Já no anime, né? O anime mudou o final. O anime termina com Sakura acompanhando ele, né? O mesmo menino, até o aeroporto com um ursinho de pelúcia que ele fez para ela no início da série. Então ela não se declara para ele, fica aquela coisa implícita, né? Será que eles se amam? E aí levanta-se o questionamento, mas por que que eles não fizeram o mesmo final do anime igual ao final do mangá? E isso existe uma explicação muito simples, que é o seguinte. Na época, o mangá ainda estava sendo produzido e o anime iria ser lançado antes da última unidade ou da última versão do mangá, fazendo com que o final do anime não pudesse ser exibido, porque se exibisse o mesmo final do mangá, daria um spoiler. Então as pessoas saberiam antes, através do anime, o que aconteceria no mangá. Então eles preferiram fazer um final alternativo no anime para que o final original saísse pouco tempo depois no mangá, mas como na época eram exibidos, na verdade eram criados vários produtos, foi criado um CD na época e um DVD para quem queria, né, adquirir a série, poder assistir no momento em que queria. E nesse DVD existe uma versão do final original, que é o final do mangá. Então eles fizeram essa versão especial para o DVD. Então quem tem o DVD pode ver exatamente o mesmo final que tem no mangá, o que não foi possível na época para as pessoas que apenas acompanharam o anime na TV, principalmente aqui no Brasil, porque a gente não ficava nem sabendo que esse final alternativo existia. E como eu disse, os Estados Unidos proibiu muita coisa. As coisas que ele proibiu e que achou inadequado e que achou imoral foi o amor entre Sakura e Tomoya. E aí eles modificaram, como eu disse também, eles faziam essas modificações através da dublagem. No anime, especificamente, chega um determinado momento em que a Tomoya, que é a melhor amiga da Sakura Card Captor, ela assume que está apaixonada pela Sakura. Ela diz, né, de todo o seu amor pela Sakura, que quer ficar perto dela e que ela ama tanto a Sakura que só quer que ela seja feliz, né, admitindo que ela ama ela e sabe que não vai ter um amor recíproco, né, de volta, até porque, como eu já disse, no final original do mangá, a Sakura ela se declara pro menino lá na China, lá que tem um nome esquisito que eu não sei falar. Desculpe aí vocês, mas eu não sou fluente em chinês. E no anime, a Tomoyo ela fala, né? Então, é como se ela dissesse assim: tudo bem, eu entendo que você não quer nada comigo, você não quer ter nenhum tipo de relação amorosa comigo, mas eu quero continuar perto de você e eu quero só que você seja feliz, mas saiba que eu sou apaixonada por você. E aí, obviamente, os Estados Unidos consideraram isso imoral, inadequado, proibiram essa cena de ser exibida, exibiram a cena, só que na dublagem eles mudaram todo o texto, fizeram um texto completamente diferente, dando um tom completamente diferente. E eles censuraram a Tomoyo em praticamente todas as aparições dela, desde que o sentimento que ela nutria pela Sakura ficou explícito no anime. Outra coisa bastante interessante é que, embora Sakura tenha poderes mágicos, em nenhum momento, nem do anime nem do mangá, é explicado de onde vêm esses poderes mágicos dela. Ela simplesmente ganha os poderes, mas não se diz qual é a origem desse poder. Se ela tem um poder por causa do báculo, que é também uma chave, e se o poder dela está nas cartas, sabe-se apenas é explicado que ela tem poderes. Mas de onde vêm esses poderes não se sabe e até hoje ninguém tem essa explicação. Então ela simplesmente tem poderes mágicos e é isso, né? E a gente que lute para tentar descobrir de onde vem isso, esses poderes.
o que torna ainda mais interessante, né? Mais intrigante, mas pra mim não diminui em nada, porque Sakura continua sendo um dos melhores animes que eu já vi na minha vida. E aí, como era de se esperar, Sakura, obviamente, ela é da mesma leva, como eu já disse, da mesma época que Pokémon. E existe uma coisa que liga diretamente Sakura, Cardcaptor, ao Pokémon, que é uma carta específica. Esse é um detalhe que os fãs que assistem tanto Sakura quanto Pokémon, eles não vão assim deixar passar. Existe uma carta Clow chamada Dash, que ela estreou, ela foi vista pela primeira vez no 30º episódio da primeira temporada de Sakura Card Captor. Essa carta especificamente, ela concede a Sakura, quando ela é usada, a capacidade de se mover super rápido. A manifestação, ou seja, a imagem dessa carta, né, o que representa essa carta, ela é caracterizada por uma criatura parecida com uma raposa, de pelo roxo e uma pedra preciosa presa em sua testa. As mesmas características da carta Clow, elas podem ser vistas em um Pokémon que aparece no anime Pokémon, que é o Pokémon Silver. Na verdade, né, o Pokémon Silver é um tipo de... O Pokémon Gold Silver, na verdade, é como ele foi traduzido nos Estados Unidos, né? O Pokémon especificamente, que tem as mesmas características da carta Clow, que tem inclusive o mesmo poder, ele se chama Spion e é uma das múltiplas evoluções do Eevee. Então é uma das evoluções do Eevee. Quando o Eevee ele evolui, ele se torna o Spion e ele tem exatamente a mesma aparência da carta Clow e tem exatamente o mesmo poder. É muito provável que o design do Spion na época ele tenha se inspirado no Dash, que é a carta Clow, para criar, porque na época Sakura também tinha atingido um pico de audiência, um pico de notoriedade muito alto, e como a gente sabe também, Pokémon está aí até hoje, né? É um bem longevo. E na época o que acredita é isso, que a pessoa que estava fazendo o design, né, que criava os Pokémons, assistiu a Sakura, viu a carta Clow, né, e criou exatamente igual. Uma inspiração, na verdade não foi nem inspiração, foi uma cópia descarada, né, minha gente? É isso, esses foram fatos, fatos curiosos e também fatos complexos, né, relacionados a Sakura. De fato, Sakura, ele é extraordinário por causa disso, porque ao mesmo tempo que ele parece uma coisa muito simples, um anime muito simples, que trata de questões muito simples, ele é extremamente complexo, né? Quem teve contato com o anime na época percebeu, obviamente, sua complexidade. A Sakura Card Captor não fala apenas desses romances inadequados, de pedofilia, porque realmente é o amor entre um professor adulto e uma aluna, né, de 13 anos, mas fala também de relação homossexual e de diversas coisas, de morte, né? Trata-se muito sobre o luto em Sakura. E aí a gente nota a complexidade de algo que parece ser muito simples. Na verdade, é utilizado dessa simplicidade para passar mensagens e para tratar de coisas muito complexas, como pedofilia, como sexualidade, como sexo, como amor. E o que torna ainda mais interessante e o que torna ainda mais extraordinário é o fato de esse ser um produto infantil dos anos 90 e que se hoje essas coisas já são, esse tipo de tema já é tratado como um tabu gigantesco, naquela época então era quase impossível de se ouvir. Isso não é à toa que foi censurado nos Estados Unidos. Uma coisa que a gente tem que levantar também é a forma como outras sociedades encaram esses tipos de tema, né? Porque esse tipo de coisa, assim, um desenho para crianças, onde são colocados assim personagens explicitamente gays, que tem um relacionamento, onde tem a melhor amiga da personagem principal, apaixonada por ela, em que tem essa coisa do professor adulto com relacionamento com uma criança, isso só é possível no Japão. Os Estados Unidos jamais fariam um produto como esse, o que mostra a forma muito interessante como vamos dizer, essas sociedades que são diferentes da nossa, orientais, né, elas tratam esse tipo de tema como essa naturalidade. E foi isso que chocou as pessoas na época. Exatamente a naturalidade com que esse tipo de tema era tratado, né? A gente não vê em nenhum momento a coisa sendo escondida, o amor entre o Yukito e o Toya.
se eu não me engano é o Toy, o irmão, né? Da Sakura, não é escondido, tá ali, todo mundo tá vendo, só não vê quem não quer. Né? A mesma coisa da Tomoyo, a gente só não entende que ela é apaixonada pela Sakura, quem não quer entender. Né? Porque cada pessoa pode ter sua interpretação. E é incrível isso, né? A forma como foi tratado. E aí, polêmicas à partes, proibições à partes, né? E se torna Sakura Card Captor e sempre será um dos melhores animes. Ele nunca foi superado, ele nunca vai ser superado. Eu recomendo ele para todas as pessoas que quiserem assistir, que tiverem vontade de assistir, que tenham esse coração aberto. Fez da minha infância, da infância de milhões de pessoas brasileiras e pelo mundo afora, uma infância melhor, tratando desse tipo de questão. E talvez, muito provavelmente por isso que eu e muitas pessoas se identifiquem com o anime, né? Porque ele tem essas complexidades, ele tem essas diversas camadas. Psicologicamente eu poderia aqui passar horas e horas e horas falando sobre todas as questões psicológicas implícitas, mas esse não é o caso, pelo menos não dessa vez. Caso vocês queiram um episódio em que eu fale dessas complexidades psicológicas, eu posso fazer, mas eu preciso primeiro que vocês me digam se vocês querem ou não, né? Se vocês quiserem, fala que eu faço tranquilamente, eu vou adorar, né? Sakura, como eu disse, tá aí na leva dos melhores animes de todos os tempos. Nessa leva já entra aí Pokémon, Digimon, entra Dragon Ball Z, entra Sailor Moon, pra quem é muito fã de Sailor Moon, entra também os Cavaleiros do Zodíaco. E é isso, é uma obra incrível, é uma obra maravilhosa, que tem suas complexidades, que tem suas coisas inadequadas, porque nós vamos aqui simplificar, né? Assim, ou não, eu não, como é que fala, vamos assim, não vamos dar o peso correto ao fato de um professor ter um relacionamento e ficar noivo de uma aluna. Então isso aí realmente é extremamente inadequado, mas as outras questões de censura foram apenas dor de cotovelo dos americanos que não conseguem admitir que eles não fazem desenho como os japoneses, porque realmente não fazem. Então é isso. Se você chegou aqui e gostou desse episódio, compartilha com seus amigos. Se você está ouvindo aqui pelo Spotify ou por qualquer plataforma, segue a gente, porque todas as vezes que um episódio novo for subido, né, que eu colocar um episódio novo, que eu espero que eu ainda coloque muitos, né, com a ajuda de vocês, o Spotify ele vai te avisar que tem um episódio novo, você vai poder vir aqui, você não precisa vir toda hora buscar para ver se tem um episódio novo, ele simplesmente te avisa, né, sobre isso. Então compartilha com seus amigos, curte todos os episódios que já tem disponíveis aqui, fica de olho porque a gente se encontra todas as semanas. Eu vou trazer muita coisa, muito conteúdo. Espero que vocês queiram em algum momento que eu traga mais conteúdos, assim, análises psicológicas aprofundadas de personagens e coisas e tal, porque eu tenho muita coisa para falar e eu quero falar, mas eu só vou fazer isso quando vocês sinalizarem que eu posso fazer, porque dá muito trabalho, é muito complexo. Então é isso, a gente se vê em um próximo episódio. Valeu, falou!